E aí, turma? Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje traz uma mensagem muito top aqui, tá? Uma mensagem bem completa, uma mensagem bem significativa, uma mensagem que vai fazer você pensar acerca de tudo aquilo que te trouxe até aqui e sobre qual é a perspectiva que você tem daqui para diante, né? O tema é crescimento em maturidade e a nossa referência bíblica é 1 Coríntios 13, 11, que vai dizer o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Uau! Quando eu comecei a pensar e a refletir e orar acerca do que Deus queria falar comigo nesse devocional de hoje, uma das coisas que me veio à mente foi o seguinte: que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sei, foi o que me trouxe até aqui. E se eu quiser evoluir para qualquer ponto no futuro, para qualquer meta, qualquer desafio almejado, eu vou precisar aprender como chegar lá, né? Da mesma forma que, se você pegar meus vídeos anteriores, aí você vai ver que eu sempre estou dizendo que tudo aquilo que eu ainda não tenho é porque eu não sei como conquistar. Porque se eu soubesse, eu já teria conquistado, né? E o que me chama a atenção neste versículo é a questão de não ter um compromisso sério com aquilo que me fez ser quem eu era no passado, né? Não tem a necessidade da manutenção de uma convicção que é temporal e que já está ultrapassada, né? O que eu defendia há 1, 2, 5, 10, 20 anos atrás já não define mais quem eu sou hoje. E se eu quiser evoluir, eu vou precisar aprender novas coisas, aprender a enfrentar os desafios dessa realidade de uma forma mais específica, me especializar em alguma coisa que me conduza na direção do caminho que eu quero seguir, né? O Alex talvez teve fases lá no passado em que foram muito importantes para o meu desenvolvimento, mas que hoje, aquilo que eu defendia lá atrás, há 20 anos atrás, já não dizem mais necessariamente quem eu sou hoje, né? Mas assim como a fase ela é superada, tá? O amadurecimento ele proporcionou para mim, tá? Uma capacitação para que eu pudesse responder os desafios daquele momento e pudesse crescer a ponto de desvendar a realidade e superar as adversidades, buscar o meu sustento, buscar o meu crescimento, o meu desenvolvimento para chegar até o dia de hoje, né? Então, por mais que eu defendi convicções contrárias a que eu defendo hoje lá atrás, aquilo me ensinou a crescer, a amadurecer, a me desenvolver, a expandir a minha mentalidade para que eu pudesse enxergar o mundo de uma outra forma. E hoje eu sou muito grato a tudo aquilo que eu aprendi naquele momento. Por mais que há 20 anos atrás eu achava que, por exemplo, uma revolução era o mais importante para mudar o mundo, né? E eu achava que o socialismo era a solução para os problemas da humanidade. Hoje eu já não enxergo mais dessa forma, né? E por isso que naquele momento, há 20 anos atrás, eu fui ocupar fazenda com o MST, eu fui participar de greve, passeata, piquete, eu fui, me coloquei à disposição de uma luta na qual eu enxergava como necessário para a mudança do mundo, né? Hoje, eu acho que Jesus é a necessidade maior que a humanidade tem e que a mudança do mundo está condicionada ao conhecimento de Jesus. E é por isso que eu mudei a forma de militar, mas não me tirei do movimento, não me tirei da ação. Eu mudei a obra, mas eu continuo praticando obras. E eu mudei o contexto no qual eu estava inserido, mas hoje eu continuo em movimento, em outro contexto, levando
a minha convicção, levando o meu investimento, levando o meu trabalho, levando o meu conhecimento para construção de um novo mundo da mesma forma, né? Talvez hoje eu não esteja segurando mais uma foice e um martelo, mas eu estou segurando a Bíblia. E lá no futuro, lá no final de tudo, as convicções acabam se entrelaçando. Porque se a ideia é ter um mundo igualitário, um mundo justo, né? Eu quero um mundo onde Deus seja a justiça. E um mundo justo eu também acredito. E se as convicções forem as mesmas, lá na frente a gente vai se encontrar, né? Eu não desprezo nada daquilo que eu aprendi, né? Porque naquele tempo eu cresci muito fazendo o que eu fiz, mas agora a minha bagagem intelectual, né, me serve para tomar novas decisões, para decidir acerca de novos rumos que eu quero para a minha vida, né? E aí eu pergunto para você, né, como você descreve o seu processo de amadurecimento? Como foi o seu processo de crescimento que te trouxe até aqui? E como você enxerga a perspectiva de crescimento, de desenvolvimento para a tua vida daqui para diante, né? Uma das memórias mais importantes que eu tenho é do meu processo de conversão, né? Pensa lá um cara ateu, militante político, ferrenho, defensor do socialismo, começa a tomar contato com Jesus e de fato começa a perceber que tudo aquilo que ele acreditava fazia sentido até um determinado momento da vida, mas que dali para diante outras coisas passaram a fazer sentido para a vida, né? Outra forma de ver o mundo, outra forma de sentir o mundo, outra forma de lutar pela justiça no mundo passou a fazer sentido que não aquela que fazia sentido até então, né? E a conclusão que eu acabei chegando naquele momento é a seguinte, que o mundo, ele sempre vai nos ensinar milhões de formas de fazer todas as coisas. Mas Jesus vem com a sua simplicidade e nos ensina que, retomando o básico com excelência, nós podemos crescer muito mais do que as milhões de coisas que o mundo nos ensina. Por quê? O princípio da zona de conforto é quando você se coloca disponível para milhares de coisas e acaba não fazendo nenhuma delas. E isso, inclusive, pode gerar uma frustração. Aí vem Jesus e fala para você, você só precisa de duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a maior revolução que você vai poder fazer no seu dia a dia. Levanta e anda, e vai, segue caminhando, né? Ou seja, as milhões de coisas superficiais que o mundo te ensina acabam ruindo frente a duas coisas simples que você pode fazer sem nenhuma especialização, sem nenhum conhecimento das complexidades filosóficas que desenvolvem o mundo, das teologias, das filosofias, das pedagogias que formam a essência do ser. Você só precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque dessa forma todas as portas se abrirão para você, né? E sobre o que eu concluo, né? O que eu concluo acerca disso, né? É que quando nós colocamos Deus no começo, Ele se encarrega instantaneamente de cuidar do fim, né? E se nós nos relacionarmos, se nós nos conectarmos, se nós assumirmos um relacionamento íntimo e de conexão com Ele, né, todo o resto Ele nos acrescenta, né? As pessoas, elas têm se cobrado demais ultimamente, principalmente no que tange a questão do crescimento pessoal, né? Existe uma cobrança muito grande na sociedade que nós vivemos, e é por isso que elas têm se cobrado demais e se relacionado de menos. E aí vem Jesus e diz que o segredo do crescimento é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí nós vemos numa realidade o egoísmo, a arrogância, a prepotência, né? As pessoas se achando umas melhores do que as outras e todas elas paralisadas
seja no mar de dívidas, seja no mar de trabalho sem fim, que não conseguem ter tempo de qualidade nem com a sua própria família, né? Pessoas que estão cada vez mais confundindo patrimônio com sentimento, né? E trabalhando mais e amando menos, né? Por isso que vivem numa realidade onde elas usam as pessoas e adquirem as coisas, se relacionam com as coisas o tempo todo, né? As pessoas elas acabam sendo educadas para o consumo, ao invés de ser educadas para ter relações de amor umas com as outras, né? E se você quer crescer, nós precisamos estarmos vinculados a uma grande obra. E hoje existe uma grande obra que nos foi dada por Jesus. Essa grande obra chama-se amar ao próximo. E nós podemos amar ao próximo por meio do nosso investimento, por meio do nosso conhecimento, por meio da nossa força de trabalho, da nossa mão de obra. Nós podemos amar ao próximo quando nós doamos uma parte daquilo que nós temos para que o céu seja abundante na vida do outro, assim como Deus tem sido abundante na nossa. E o verdadeiro crescimento, ele não reside quando você lê milhões de livros. O verdadeiro crescimento, ele acontece quando você coloca o conhecimento que você tem em prática na geração de valor social, que é o valor que é capaz de produzir dinheiro para você e crescimento para os outros. É dessa forma que nós desenvolvemos o nosso crescimento, que é fazendo com que as pessoas que estão à nossa volta também cresçam, fazendo com que as pessoas que estão acima de nós cresçam ainda mais, para que elas possam nos puxar para cima, respeitando a Deus, respeitando as nossas hierarquias, respeitando ao próximo como a nós mesmos e trabalhando como se tudo dependesse de nós, mas orando como se tudo dependesse de Deus. Firmeza total, turma? Então, que seja um dia feliz, abençoado e produtivo, e que nós possamos pensar sempre que quando nós trabalhamos em prol do crescimento das pessoas que estão à nossa volta, que estão no nosso ciclo profissional, consequentemente nós estamos produzindo crescimento para os outros e gerando valor para nós. E quanto mais crescimento para os outros nós proporcionamos, mais essas pessoas também crescem e mais essas pessoas querem estar próximos de nós. Portanto, o nosso verdadeiro desenvolvimento, o nosso verdadeiro crescimento, a nossa verdadeira maturidade, ela se dá quando nós percebemos que nós não somos uma ilha. Ela se dá quando nós percebemos que, de fato, quanto mais conectado com pessoas, quanto mais relacionando com pessoas nós estivermos, mais nós temos o poder e a capacidade de crescer. E para com essa ideia de querer usar as pessoas e se relacionar com as coisas. Porque quanto mais nós nos relacionamos com pessoas, mais nós temos poder de todas as formas, seja ele capacidade, dinheiro, condição, possibilidade, acesso, nós temos às coisas, certo? Então que seja uma frase para que você possa, uma referência bíblica para que você possa vir, porque Coríntios 13 é a essência do amor, e nós precisamos voltar ao primeiro amor. E o nosso primeiro amor está numa conexão íntima de relacionamento com Deus, está num relacionamento com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Quando nós oramos para Deus em voz alta, pedindo tudo aquilo que nós pedimos, saúde, condições de cuidar da nossa família, condições de estar em pé e desenvolver grandes projetos, seja na nossa família espiritual, seja na nossa família biológica, condições de usufruir do mundo na plenitude, condições de construir um bom legado enquanto nós estivermos passando por essa experiência humana. Nós também precisamos ter capacidade de discernir a palavra de Deus, porque nós falamos com Ele na oração, mas como que Ele fala com você? É quando você aprende a ler diariamente a palavra, porque a palavra de Deus fala conosco. Nós falamos com Ele na oração e ouvimos a voz dele na leitura da palavra. Você tem ouvido a voz de Deus? Talvez todo o crescimento que você precisa, ele já esteja em potencial dentro de você. E ele só precisa de um discernimento divino, um discernimento do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Mas esse discernimento só vai vir quando você pegar esse conhecimento, trazer para dentro da tua mentalidade
fazer uma assimilação com tudo aquilo que você conhece e produzir um resultado. Por quê? Se Deus criou o mundo pela palavra, Deus nos criou pela palavra, e Deus nos deu a condição de sermos portadores da palavra, é porque Ele nos fez co-criadores. Mas, para aprender a criar, você tem que ter conteúdo. E o conteúdo que cria a vida está na palavra de Deus, certo? Então que seja um dia feliz, abençoado, produtivo, reflexivo, e que nós possamos, acima de qualquer coisa, buscar o verdadeiro entendimento na fonte. E essa fonte é a palavra de Deus. Um forte abraço, turma. Fiquem com Deus. Fui!